São Paulo, uma das maiores cidades de todo o mundo. São Paulo, uma cidade com mais de 450 anos. São Paulo, com seus mais de 10 milhões de habitantes, ou, se considerarmos também a região metropolitana, aproximadamente 20 milhões de habitantes. São Paulo. Para falar da cidade de São Paulo, convidamos a equipe de professores de História do Colégio Reino do Ensino. Eu posso dizer que o trabalho desses professores refletiu um pouco da dinâmica de uma cidade que nunca para. Afinal, sou testemunha das 14 horas ininterruptas de filmagens e de deslocamentos pelas várias regiões de São Paulo. Para começarmos, vamos escutar o professor Daniel Nunes Ferraz, que deu seu depoimento em frente às obras do estádio Itaquerão. Acredito que a construção do estádio seja um ponto de referência interessante para mostrar essa mistura cultural permanecente em São Paulo, algo que nunca para, algo que sempre permanece, mostrando, claro, focado numa questão econômica na maioria das vezes. Populações de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, acabam comparecendo em São Paulo. Algo muito parecido, de certa forma, com a construção da Torre de Babel, onde uma mistura, algo criado a partir de várias línguas, onde era necessário se focar no trabalho, justamente a comunicação não era permitida para que o trabalho fosse realizado, complete obras como essa, e que dá, aliás, a cara da própria cidade de São Paulo. Acho que é isso que mais demonstra o patrimônio cultural de São Paulo, mais do que qualquer obra, mais do que qualquer coisa física, a parte cultural, a parte de mistura da própria ideia do cidadão paulistano. Mas falar dessa diversidade cultural, da São Paulo que não tem cara, tem caras, não é tarefa fácil, como atesta o professor Baltazar Gomes Ruiz Júnior. Falar de São Paulo, que loucura, hein? Cidade com maior densidade populacional da América Latina. Berço da recepção de culturas de todo o mundo. Como recortar e como falar em 10 minutos numa cidade tão louca, tão plural e tão rica? Apesar da dificuldade assinalada pelo professor Baltazar, a equipe do Colégio Reino do Ensino encarou o desafio de falar do patrimônio cultural de São Paulo. Mas vamos falar então um pouquinho dessa gigante, dessa cidade que tem características magníficas, que é a sua pluralidade cultural. E é o próprio Baltazar quem explica a abordagem escolhida pela sua equipe. Uma megalópole dessa que serviu de berço para toda a humanidade, que ficou de braços abertos para receber o universo. Então eu acho que uma possibilidade é recortar essa magnífica história e apenas apontar alguns aspectos da cultura material e abordar mais a coisa mais rica da cidade de São Paulo, que é a cultura imaterial, ou seja, a formação da cultura desse povo, que é uma cultura multifacetada e plural. Portanto, São Paulo não tem caras, São Paulo tem caras. Agora é bacana invocar novamente essa diversidade que marca São Paulo, essa diversidade cultural. Se você ver os rostos, as caras dos paulistanos, você vai ver que São Paulo tem uma história de recebimento da imigração de todo mundo. E é interessante que São Paulo não parou de receber. São Paulo continua recebendo. Hoje a imigração fortíssima é dos latino-americanos, principalmente dos bolivianos. Veja, São Paulo, como vocês estão vendo, ela não para, ela é dinâmica e ela não tem uma característica única, até porque ela não fica estática, ela está sempre em movimento. Então estamos agora no ponto central de São Paulo, que é a Praça da Sé, considerado o Marco Zero de São Paulo. Para mostrar as várias caras que compõem São Paulo, os professores do Colégio Reino do Ensino decidiram ouvir algumas pessoas que, pelas suas origens e suas tradições, caracterizam a diversidade humana desta grande cidade. Iniciamos com o depoimento do Padre José, registrado no Mosteiro da Luz. Então, a diversidade cultural aqui no bairro da Luz é grande, porque há confluência de muitos imigrantes. E, recentemente, a confluência dos imigrantes coreanos
paraguaios e bolivianos. Antes, judeus, né? Judeus de diversos segmentos. Antes, italianos, porque temos aqui também Santo Eduardo, que é colônia italiana, e em torno também uma grande comunidade muçulmana. É bacana, né? Porque isso mostra o início, desde o início da apresentação sobre São Paulo, né? Sim, sim. Que cidade plural, né? É uma cidade cosmopolita. Cosmopolita e que realmente, isso daí na sexta-feira agora estamos comentando, aqui o comportamento e a confluência desses povos nasce não uma tolerância religiosa, mas um diálogo entre as religiões que é muito diferente em todas as outras nações. Agora, assista o depoimento de um sheik sírio. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Eu acredito, em primeiro lugar, que São Paulo em especial e o Brasil em geral serve como exemplo para convivência. Porque tem todas as culturas, todas as religiões e etnias que eles convivem juntos. Eu sou, por exemplo, muçulmano da Síria. Eu faço aqui parte dessa comunidade aqui, que tem milhares de muçulmanos de vários países e várias nacionalidades, que nós temos aqui nossas mesquitas, praticamos nossa religião sem nenhum problema e respeitamos todas as religiões e todas as culturas. Então eu acho que esse é um exemplo real, que os seres humanos podem viver assim juntos, eles podem conviver. E essa diversidade, ele não causa conflitos e não leva para as guerras. Nós, como muçulmanos, alcançamos ao contrário. Essa diversidade é uma beleza, uma riqueza que leva para a convivência, e cada cultura e cada religião contribui. Ele dá para a sociedade o que ele tem, o bom. E qualquer coisa benéfica de qualquer cultura, qualquer religião, eles podem contribuir para formar essa foto bonita. A riqueza oriunda da diversidade de povos que compõem São Paulo também é destacada pelo libanês Almad Al-Khatib. São Paulo é uma cidade, como nós sabemos todos, ela recebe muitas etnias e de muitos países, e também todos eles convivem em harmonia entre eles, porque ela oferece São Paulo uma oportunidade que a pessoa pode ter uma vida melhor do país ou da região que ela vive. Então, São Paulo, todo mundo vive bem e todo mundo vive junto. Todo mundo vive bem e todo mundo vive junto. Prova disso é a cozinha do peculiar restaurante de Almad Al-Khatib. Olha, eu tenho funcionários de vários países. Tenho funcionários do Egito, tenho de Benin, da África, tenho funcionário também do Paquistão e tenho funcionários libaneses e tenho brasileiros. Tudo isso, funcionário seu? Todos aqui trabalham em restaurante junto. A equipe do Reino de Ensino também bateu um papo com 2 integrantes da diretoria da Escola de Samba Vai Vai, a Niltes Aparecida Lopes de Souza e o José Carlos Ferreira, mais conhecido como Zé Carlinhos. A seguir, a professora Carolina Tosato Bar, o professor Baltazar e o Zé Carlinhos conversam a respeito das misturas étnico-culturais que caracterizam São Paulo. Você tem uma participação dos italianos aqui na escola? Porque isso é bacana, né? Se você vê a história do... Dá licença. Se você vê a história do Bexiga, é uma história que você tem a participação negra, né? Muito forte, deles, né? Muito forte a comércio integração do negro com os italianos aqui na Bela Vista. Tanto é que a maioria dos negros aqui da Bela Vista fala meio italianado, fala alto, gesticula, que eu tô aqui com a mão e tal. Isso é oriundo dessa
convivência com os italianos. É uma troca cultural, né, que não se dá só na avenida, né, mas é numa convivência geral nos bairros e a gente percebe essa mistura claramente. Não, na região. aqui na Bela Vista é muito forte essa integração do negro com o italiano.